Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje é segunda-feira, 9 de março, e este é o programa da Defenda PM, ao vivo pela TV Osasco e redes sociais. Aqui comigo está o coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes, nós vamos entrevistar o capitão Ricardo Hoghammer dos Santos e o primeiro-tenente Rodrigo Lourenço Borges, da aviação da Polícia Militar. Hoje nós vamos acompanhar o anúncio do nome do novo comandante-geral da Polícia Militar, o que deve acontecer daqui a pouco. O governador Dória prometeu isso ao meio-dia e a gente está acompanhando, então a qualquer momento a gente entra ao vivo para transmitir o anúncio. Bem-vindos. Com o objetivo de prestigiar e fortalecer a Polícia Militar, a Defenda PM criou, através de uma parceria, a Defenda Conecta, que tem como missão principal facilitar o acesso aos desejos e necessidades prioritárias no dia a dia. Imagine poder fazer um hemograma completo a partir de R$ 6,00 em laboratórios de primeira linha, cinemas em rede nacional com até 60% de descontos, descontos em faculdades, lanchonetes, eletrodomésticos, academias, enfim, economias que vão fazer com que o seu dinheiro renda mais e possibilite alcançar mais daquilo que você deseja e precisa. É isso mesmo. O programa de descontos e conveniências Defenda Conecta foi feito para você e até 4 dependentes. Por menos de 60 centavos dia, cada beneficiário pode economizar muito mais do que o valor investido na adesão. Quanto mais você e sua família utilizarem, maior será o retorno. Você, que já é um associado Defenda PM, precisa apenas se cadastrar no site defendaconecta.com.br. Você não paga nada por isso. Se você não é um associado Defenda PM, você pode se associar à Defenda Conecta para aproveitar todos esses e muitos outros benefícios que virão. Consulte condições pelo telefone 011 3145 5848. Participando da Defenda Conecta, você estará apoiando as ações da Defenda PM em prol da segurança pública. Defenda Conecta, ajudando você a obter mais daquilo que você deseja e precisa. Ontem o mundo comemorou o Dia Internacional da Mulher e, para marcar a data, a Defenda produziu este banner e circulou em suas redes sociais. Na semana passada, a Defenda participou de reunião da FENEM, Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais, em Brasília. Foi um dia inteiro de discussão sobre o sistema de proteção social dos militares estaduais, conduzido pelo coronel Elias Miller da Silva, diretor de assuntos legislativos da FENEM e presidente da Defenda. As pessoas não têm noção. Então, nossa ideia é fazer inicialmente uma revisão curta daquilo que nós já falamos. À medida depois que tiver dúvida, vamos, né? E aqui nós estamos, né? Há 4 anos, aquilo que a gente não... Vários parlamentares foram homenageados, dentre eles os paulistas Capitão Augusto e Coronel Tadeu e o senador Major Olímpio. Vai comentar? O coronel Ernesto fez uma explanação sobre a Defenda Conecta. E agora nós vamos reproduzir o pronunciamento do coronel Jean Charles Serbeto. Ele é vereador em São José do Rio Preto. Eu não poderia deixar de registrar a minha insatisfação, por um lado, e meu elogio à Defenda PM. Defenda PM é uma instituição composta de policiais militares e o próprio nome da instituição já diz, né? O objetivo é defender a instituição. E aí, infelizmente, com todo respeito ao nosso general, secretário da Segurança Pública do atual governo do Estado de São Paulo, ele ganhou uma oportunidade muito grande de ter ficado quieto quando ele disse o seguinte: o vencimento, o salário valoriza o policial.
mas ele é um item. O que valoriza o policial é ele ter boa condição de trabalho. Nós compramos mais de 4.000 viaturas novas, mais de 50.000 pistolas. Veja bem, como eu disse, me perdoe, secretário, né? Fornecer meios de trabalho é obrigação do Estado. Dar condições para os policiais militares executar seu trabalho é obrigação do Estado. Capacitar, dar equipamento de proteção individual, dar viaturas em condições é obrigação do Estado. Então, fica aqui meu registro da minha insatisfação e lamentar, como eu disse, com todo respeito ao secretário, meu superior hierárquico, ele ganhou uma oportunidade de ter ficado quieto e de ter dado esse tipo de opinião. Então eu cumprimento a Defenda PM pela postura e por ter se posicionado contra essa fala. E também, para encerrar, também ganhou a oportunidade de ter ficado quieto o nosso governador Dória, foi se meter no aumento dos servidores dos policiais militares do estado de Minas Gerais. Disse que é errado aquele aumento, que não podia ter sido dado, enfim, foi dar palpite, foi cantar no galinheiro alheio, na verdade, né? Então, a associação, olha o que ele acabou ganhando com isso. A Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais acabou repudiando as declarações do atual governador do estado sobre a reposição salarial dos profissionais de segurança de Minas Gerais. E diz o seguinte: cuide do seu estado, governador. Aqui em Minas Gerais se cultua o respeito e a dignidade, atributos que o senhor desconhece ou renega aos valorosos integrantes da Força Pública Estadual Paulista. Fica aqui também a minha insatisfação dessa colocação do governo do estado e da Secretaria de Segurança Pública, especialmente do secretário de Segurança Pública, quando ele diz que o salário é de menos, o que importa são os equipamentos. Obrigado, excelência. Bem, está aí o vereador, coronel Jean Charles, que é sempre contundente em seus pronunciamentos na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Coronel Ernesto, o que achou? Falou e disse? Falou e disse. Bom dia a quem nos assiste, bom dia, Silvio, bom dia ao Hammer, bom dia, Lourenço. É aquela história, né? Quem fala muito, dá bom dia a cavalo. Dá bom dia a cavalo. E só para fazer uma composição com a notícia anterior, lá do FENEM, da reunião na FENEM, governador João Dória, eu não costumo dar palpite na vida alheia, né, como o senhor fez agora com Minas Gerais. Mas vou avisar para o senhor o seguinte: pelo clima que estava lá na reunião na FENEM, que reunia policiais militares dos 26 estados do Brasil e do Distrito Federal, vamos dizer no jargão popular, a sua batata está assando se quiser ser candidato a presidente da República na próxima eleição. Porque ninguém ali gostou do que o senhor fez em São Paulo, ninguém gostou do que o senhor fez em Minas Gerais, ninguém gostou do que o senhor fez com o Ceará. Então, o senhor conseguiu desagradar a todo mundo. Todos os policiais militares que estavam ali presentes estavam em desagrado com aquilo que o senhor falou e falou que ia fazer. Então, quem sou eu para dar palpite para um cidadão que é multimilionário, que é entendido aí na área de marketing, etc., que se diz um excelente administrador, mas fica aqui meu recado para o senhor: se continuar desse jeito, aos policiais militares do Brasil, o senhor não vai agradar nem um pouquinho. A Polícia Militar de Minas Gerais, né, associações, né, ela está organizando um ato de repúdio ao Dória, que vai ser no dia 21 de abril, em Ouro Preto, dia de Tiradentes, e eles vão falar claramente para o Dória o que a Associação dos Oficiais já falou, né? Cuide da sua polícia, não venda palpite aqui. E ainda vão dar a medalha para ele, Joaquim Silveira dos Reis. Vai ser uma beleza. Bom, nós vamos para a entrevista da semana. Aqui conosco está o capitão Ricardo Rohammer dos Santos.
ele é piloto de helicóptero da aviação da Polícia Militar, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com MBA executivo pelo INSPER. Capitão, muito boa tarde, obrigado por ter vindo aqui, bem-vindo. Boa tarde, Coronel, boa tarde a todos que nos veem agora. Também conosco está o primeiro-tenente Rodrigo Lourenço Borges, bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, tem curso de piloto remoto pela Polícia Militar de São Paulo e também pela Polícia Militar da Bahia. Tenente, boa tarde, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo. Boa tarde, Coronel Ernesto, boa tarde, Silvio, boa tarde, Capitão Rughammer. É um prazer estar aqui com os senhores. Vamos falar hoje fundamentalmente de drone. Vamos falar de uma ferramenta que está sendo agregada paulatinamente às forças policiais de uma forma geral, mas São Paulo, como sempre, se destaca nessas operações. E a gente fez questão de trazer, já trouxemos aqui para falar sobre aviação, o Coronel Paulo, e agora trazemos especificamente para tratar de um assunto que ficou em relevo naquela oportunidade, que é o uso do drone. Não só o uso do drone para operações de polícia, mas também até um pouco sobre legislação, para aquele que está em casa assistindo, entenda que não dá para comprar o drone lá na volta da viagem, passou no free shop, comprou o drone, colocou aí, não dá para sair brincando com ele em casa, porque vai incorrer em algumas quebras de normas e de leis. Então, a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre o drone, e a gente trouxe dois especialistas. Então, eu queria já começar perguntando para o capitão Rughammer, como é que está a utilização do drone para operações policiais? O Carnaval agora foi um grande desafio. A gente teve a oportunidade de usar a ferramenta, né, para transmissão de imagens, né, para auxiliar a sala de gerenciamento de crises dentro do Copom, no período de pré-carnaval, carnaval propriamente dito e o pós-carnaval, né? E ela se demonstrou, né, muito eficiente, principalmente agora sedimentando a cultura aeronáutica para o pessoal do policiamento, que até então achava que era difícil operar esse tipo de equipamento, e hoje já percebem que a aeronave em si, o sistema agregado nele pode trazer bastante resultados efetivos e seguros para o policiamento em si. Vamos ver aquele filme? Então, nós temos um filminho, eu vou pedir para a produção colocar aquele filminho que fala sobre exatamente a utilização do drone no Carnaval. Drone Paul, um projeto novo que já está rendendo grandes resultados. Neste carnaval, operadores de drones da Polícia Militar voaram um total de 90 horas. As imagens transmitidas em tempo real auxiliam na atuação do policiamento preventivo ou detectando a prática de atividades criminosas. Os drones da Polícia Militar voaram sobre toda a Grande São Paulo e ainda no interior em cidades como Guarujá, Jacareí, Jaú, Lins, Franca, São José do Rio Preto, Bauru e Sorocaba. O emprego dessa nova tecnologia permite uma maior capacidade de observação e tomada de decisão, principalmente em grandes aglomerações de pessoas, aumentando a eficiência do serviço policial. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Bom, 90 horas. Vamos começar pelo básico. Quem opera, quanto tempo pode ficar no ar funcionando ininterruptamente um drone? Como é que essas imagens são transmitidas? A gente poder entender como é que todo esse mecanismo funciona. Bom, Coronel Ernesto, a operação em si, ela tem um pouquinho mais de bastidores aí até chegar efetivamente o voo, né? Nós hoje contamos com o curso nosso de formação de pilotos de drone, né, operadores de RPAS, na casa de suas 185 horas aula, né, são 4 semanas de aula, onde o operador, o policial militar, ele acaba tendo noção dos conceitos desde a parte de cultura aeronáutica, regulamentos. Um dos professores aqui é o Lourenço também, né? E a gente também tem as aulas práticas para poder fazer amadurecer isso dentro do policial, porque uma vez que assume-se a responsabilidade da aeronave,
a gente tem uma grande carga de tarefas, né? E hoje a gente já trabalha no mínimo com 2 operadores, que é o observador e o piloto, né? O observador, ele tem a função de auxiliar o piloto, principalmente na questão envolvendo a identificação de obstáculos no entorno, né? E o piloto em si, ele tem a preocupação de se concentrar com o controle da aeronave a partir do smart controle, no caso aqui do rádio controle da aeronave. Lourenço, as características de um bom operador de drone? O bom operador do drone, né, primeiramente ele tem que saber quais são os limites operacionais dele, né? Onde ele pode voar, onde ele não pode voar. Tá? Esse equipamento, ele tem bastante tecnologia, ele é bastante avançado, né? Então ele tem até uma parte de controle um pouco mais fácil, né? Agora, o piloto, sabendo onde ele pode atuar ou não, ele minimiza os riscos que ele pode oferecer às pessoas, a um possível acidente, às aeronaves tripuladas. Então, isso é o que o nosso curso tenta focar bastante, né? Na parte de responsabilidade com esse equipamento. E temos oficiais e praças hoje que se submetem ao curso e se tornam operadores de drone. Exatamente, oficiais e praças, né? A intenção da Polícia Militar é estender a utilização de drones para todas as unidades, né? Pelo estado inteiro, de maneira geral. O mais interessante, Coronel Ernesto, só para lembrar, né, Silvio, que no nosso curso, né, o curso que a PM vem promovendo desde 2017 para cá, efetivamente, com os drones adquiridos no ano passado para cá, a gente tem tido uma qualidade na formação, principalmente porque não são só professores do Comando de Aviação também, né? São professores também que trabalham no policiamento, em algumas unidades especializadas, onde a gente consegue também colher deles essas experiências dentro das suas atividades físicas. E só para não perder a parte da formação do operador, tem uma prova, um concurso anterior, só uma inscrição? Como é que funciona? Está assistindo lá o nosso policial que é lá do interior, está assistindo, ele quer se tornar um piloto de drone. Como é que ele faz para se tornar um piloto de drone dentro da Polícia Militar? Bom, só no mínimo tem que ter no mínimo, ou melhor, até no máximo 20 anos de carreira. 20 anos de carreira, selecionado o policial, ele faz a inscrição, né? E aí os núcleos as turmas são formadas a partir da demanda de cada núcleo espalhados pelo estado. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque desde o início do curso para cá, são mais de 76 núcleos formados, em torno de 350 policiais, e agora esse ano nós estamos com um curso em andamento, e mais outros 5 até o final do ano. E ele se subordina depois, vai se subordinar depois ao Comando da Aviação, nos CPIs, nos CPAs, de acordo com a distribuição que é feita? A gente acaba coordenando, né, toda a operação no sentido de orientá-los, principalmente porque uma vez que eles se formarem e vão para o interior, né, nós temos os grupos onde a gente consegue assessorá-los dentro do possível, mas aí a responsabilidade dele a partir do curso acaba sendo um pouco mais efetiva, porque ele aí assume a função de piloto. Mas ele fica subordinado ao CAV-PM ou ele subordina à unidade a parte de territorial? operação da unidade dele. Ah, certo. O CAV é apenas para assessorar. Posso só fazer uma observação? Eu acho que é importante salientar que o curso ele não é obrigatório para o civil, por exemplo, né? Então, para esse tipo de equipamento, com essas características, né, um pouco mais leve, de acordo com a finalidade da utilização também, o civil basta um cadastro na ANAC, né, cumprir todas as regrinhas, mas ele não precisa fazer um curso de formação para pilotar esse tipo de drone. A Polícia Militar exigiu, através de diretriz interna, que na sua operação vai ser realizado sim um curso. São 4 semanas, 185 horas aulas, né, justamente para a gente poder ter uma segurança maior na operação da Polícia Militar com esse equipamento, né, para não ter desdobramentos maiores futuros. Certo, perfeito. Eu queria que você mostrasse o bichinho aqui, né, quais são as partes dele, o que faz, enfim. Bom, esse é o equipamento, né? Esse foi um equipamento que a Polícia Militar adquiriu recentemente, né, em licitação. Aqui vem a câmera dele. Ele tem cerca de 900... A câmera é remotamente operada também? Exato. Você controla. Pega o controle. Ele tem 905 gramas, equipamento leve, tá? Então leve
em termos, porque se cair na cabeça de alguém... Sim, machuca, com certeza, machuca. Mas ele é considerado por isso leve. toda a questão de segurança, né? Sim, ele é considerado leve até por regulamento, né? Para o senhor ter uma noção, na parte de regulamentação, ela considera o peso do drone, né? Até para poder colocar os critérios de utilização. Esse tipo de drone, que são abaixo de 25 quilos, ele tem uma facilidade maior para regularizar, né? Certo. Então, esse aqui, então, ele tem 905 gramas, né? Ele é multirotor, são 4 rotores. Ele tem a câmera, que basicamente aqui é o carro-chefe do drone, e a bateria, né? Que tem cerca de autonomia aí, pode variar de 20 a 30 minutos, e vai fazendo a troca na medida que vai desenvolvendo a operação. O kit, né, na verdade, todo o aparato que foi adquirido pela instituição prevê aí essa quantidade razoável de baterias, né? Existe o hub de carregamento para que a gente consiga ter uma condição mínima de operação em torno de, variando, né? Isso depende dos pontos de alimentação, de recarga de bateria, até de 2 horas e meia, né? E, bom, colocou ele no ar, está operando, ele está transmitindo mensagem, ou melhor, imagem. Como é que essa imagem é monitorada? Somente aí pelo smart controller, né? No caso, certo. o rádio controle do equipamento, né? E a gente acaba tendo a oportunidade, que é o que acabou fazendo diferença aqui no estado de São Paulo, né, na Polícia Militar, é quanto ao uso do seu sistema de transmissão via Live View ou streaming de dados que a PM já tem hoje para acesso remoto a partir da sala de gerenciamento de crise, no caso aqui que fica na sala do Copom. Esse sistema, esse dispositivo, essa tela está integrada ao controle e permite que o operador consiga passar as imagens do que ele está vendo aqui, através dessa stream de dados, também para um posto de comando que for montado eventualmente. Caso contrário, ele consegue passar aqui, tendo, por exemplo, um cabo HDMI e um telão disponível no momento ali, também dá para a gente usar ela para... Então, ele está perfeitamente integrado com aquilo que nós chamamos de olho de águia. Sim, senhor. Sim, senhor. Lá no Copom, estamos fazendo o gerenciamento, como foi feito agora no Carnaval. Isso. A sala de crise fazendo o gerenciamento dos diversos blocos de Carnaval. Eu consigo monitorar as imagens que estão lá. Exatamente. Porque eu falo isso porque no programa anterior nós trouxemos aqui o Coronel Ramos, que é o comandante do CPC, que justamente falou da situação das salas de controle, do acompanhamento que foi feito no Carnaval. Então, são instrumentos que melhoram a possibilidade de se ter uma sensação de segurança. Principalmente por conta dos operadores, né? A gente entende que o objetivo maior é a segurança da equipe em solo, porque em determinadas situações a gente não vai conseguir acessar o terreno, partindo do conceito da área de segurança e área de perigo, se não tiver uma aeronave, por exemplo, perto, né? A gente entende que com um equipamento como esse à disposição da Polícia Militar, vai aumentar a segurança dos policiais, a integridade física deles, e vai aumentar também a questão de percepção do terreno. Se permite, o Lourenço estava dizendo antes daqui da nossa entrevista que esteve no Guarujá operando drones agora na tragédia que aconteceu lá. Como foi essa experiência? Então, o local, ele é bem propício à utilização do drone, porque a tecnologia do equipamento, ele permite ter uma leitura de dados maior ali do relevo, né? Então, além das buscas que o bombeiro estavam fazendo, né, por pessoas, por vidas, né, existia em paralelo um trabalho de geólogos da região, da Defesa Civil, da USP, e é muito interessante ali ele ter noções, características específicas do terreno, né, para saber ali se pode acontecer novos desmoronamentos de terra, se tem alguma área, alguma casa, alguma residência ali, em situação de perigo, se tem alguma pedra maior ali prestes a desmoronar, caso dê uma nova chuva. Então, o drone ele cumpre esse papel com bastante eficiência, né? Você consegue fazer uma leitura do local, extrair dados do relevo, tamanho, largura da fenda que abriu no morro e diversas outras informações, né? A que altura que ele chega? Então, ele não tem uma limitação de altura para chegar. O que limita a altura do drone é o nosso regulamento, né? Então, por exemplo, por uma utilização que
que a polícia está fazendo hoje, que esse tipo de equipamento requer, né, que são os até 25 quilos, a gente pode chegar ele até 120 metros de altura, 120 metros. Por quê? Porque a partir daí a gente começa a acessar as rotas de aeronaves tripuladas, né? Então ele já começa a ficar perigoso e expor a risco a aviação tripulada. Então essa é a limitação. Aí a partir de 120 metros para baixo, vai depender muito do local também de operação. Se ali é próximo de um heliponto, de um aeroporto, à medida que vai chegando mais próximo, essas alturas vão diminuindo para não gerar risco. Não tem nenhuma identificação que ele é da PM, né? Por quê? Não precisa, não dá para enxergar mesmo do alto, né? Inicialmente a gente acabou não tendo condições de fazer ainda a parte só de logo, mas existe futuramente a expectativa de a gente, assim como já tem sido feito pelo interior, de adesivá-lo, né? A expectativa maior era o que ele poderia trazer para nós de resultado inicialmente. Agora, essas outras etapas vão sendo superadas à medida que vai surgindo também a disponibilidade de recursos. E a utilização dele ali, na medida do possível, é uma utilização furtiva, digamos exatamente. assim, né? É não ser percebido mesmo, né? Sim. Depende muito da operação, que nem essa do Guarujá que a gente comentou, ali não tem problema nenhum. Mas se for uma operação policial, uma ocorrência, às vezes é até interessante que ele não seja percebido. Mais escondido, melhor. Então depende muito do equipamento, se ele vai ser identificado ou não. Eu estava conversando com um comandante de uma região, eu não vou citar qual, até por uma questão de sigilo do uso do drone, que ele dizia que até mesmo as incursões em algumas áreas de conflito, comunidades, etc., ele precedia essas incursões com o uso de drones para observar o ambiente e orientar pela segurança da população, de uma forma geral, e dos policiais militares. Esse é um dos tipos de uso possíveis do drone. Principalmente. É a possibilidade que ele oferece no sentido de dar uma maior qualidade na prestação de serviço por parte da Polícia Militar em relação à população. Na questão de planejamento, é possível fazer todo o sobrevoo, o reconhecimento local e ou montar um croquis onde a gente pode destacar as equipes para determinadas incursões e, juntamente com as equipes, possibilitar ao piloto e observador quais são os melhores trechos para sobrevoo. Isso realmente é possível, bem como, por exemplo, reintegração de posse, no caso como foi utilizado no litoral paulista. A gente realmente entende que a qualidade vai aumentar agora na questão da preparação da missão. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas já teve algum tipo de atentado, vamos assim dizer, contra os drones da polícia? Tentaram derrubar, pedrada, tiro? O que a gente tem conhecimento foram as das regiões de Araçatuba e Ribeirão Preto, principalmente nos últimos anos, quanto a roubo a carro forte. Um dos drones, inclusive, que estava no local, acabou sendo danificado por questões de tiro, mas possibilitou a segurança da equipe sem se expor tanto próximo àquela área de perigo. E como é que é o trabalho conjunto entre um helicóptero e o drone? Obviamente que eles vão trabalhar junto no mesmo momento, mas como é que vocês do Comando de Aviação estão delimitando o que trabalha, o que usa, quando usa o helicóptero, quando usa o drone? Já existe essa ideia básica? Coronel Ernesto, a gente teve essa experiência agora no Carnaval. A operação no Carnaval, principalmente na região da República, havia necessidade de operação com drone, naturalmente, por conta da demanda que estava acontecendo naquele momento, mas também houve a possibilidade de aeronave auxiliar no entorno quando, principalmente, o drone não conseguia alcançar. Então, a operação com drone hoje, juntamente com o helicóptero, ele não é tido como ameaça desde que o operador tenha noção do que ele tem que fazer. E aí entra a questão que o Lourenço pode complementar, que quando da aquisição das aeronaves, também vem um transceptor aeronáutico, que permite ao policial militar falar tanto com a aeronave em si, quanto com os órgãos regionais, né? Torre de controle e tudo mais. A que distância ele consegue chegar do operador? Mais longe do operador? Pelo sistema até 5, mas por diretriz a gente coloca até
É claro, isso aí você pode colocar, Sim. pode falar melhor isso, né? Mas o recomendado para nós é não passar da linha dos 2 quilômetros. É que por parte de regulamentação, para a gente estar dentro das normas, a gente precisa operar ele visualmente, né? Então, quem está operando o drone, pilotando o drone, tanto o piloto ou o observador, quanto o observador, eles precisam estar vendo o drone. Eles precisam estar sempre visualmente com o equipamento. Por quê? Prevenção de riscos, né? Então, até nessa parte, é interessante aí a parte que o senhor comentou da operação conjunta com o helicóptero e com o drone. Então, o drone ele vai oferecer algumas ferramentas para a gente aí, com parte de tecnologia, transmissão de imagem, uma filmagem boa e estabilizada da operação. Já o helicóptero ele consegue ter uma autonomia maior de voo, ele consegue se deslocar para qualquer região que seja necessário ali em caráter emergencial, coisas que o drone ele vai ficar um pouco limitado com relação ao apoio de uma ocorrência. Então, essa operação conjunta ela é bem legal, se for feita, se for coordenada, por isso a gente tem um curso, né? Para o civil, para o usuário civil, ele é um pouco diferente. Se ele vê um helicóptero, ele tem que pousar o drone dele, ele não pode voar em conjunto. Para a nossa operação é permitido, desde que esteja em contato real ali, o comandante da aeronave, né, e o piloto do drone. Essa distância relativa, Silvia, por conta da questão de terreno, bem como o Lourenço também comentou. Uma coisa é se trabalhar numa região de descampado, e a outra é se trabalhar numa região de floresta ou área No urbana, Guarujá, né? por exemplo. Por exemplo. Um morro. A parte da distância, que é bom ficar claro, que a autoridade aeronáutica, ela trata esse equipamento como uma aeronave, né? Então, dentro da definição dela de aeronave, esse equipamento é uma aeronave. Então, por isso que os senhores e o público deve estar vendo a gente sempre falando, aeronave, o drone, né? Então, a gente trata como uma aeronave. Foram criadas regras para o drone como uma aeronave, né? Então, ela mede o risco que ele pode causar, que aquele tipo de operação pode causar, e de acordo com esse risco, ela estabelece as regras. Então, um equipamento desse, caso esteja voando muito distante do operador, ele pode ocasionar uma perda de link, uma perda dos comandos de controle. O operador ele não tem a consciência situacional do isso, local, cai. Se eu não estou vendo o drone, eu estou limitado à imagem que a câmera me passa, eu só estou vendo o local para onde a câmera está apontada, eu não estou vendo o entorno dele. Eu não estou tendo aquela visão periférica ali da parte do drone. Isso me limita a possibilidade de detectar e evitar obstáculos. Uma possível pipa, um pássaro que pode bater no drone e ele cair, causar um acidente, machucar uma pessoa. Então, a autoridade aeronáutica ela é um pouco mais rígida quando se trata de operação que não esteja visual com o piloto. Não que ela proíba, ela permite. Só que aí eu vou precisar de um equipamento com certificações aeronáuticas. É outro tipo de equipamento, que não é esse equipamento que a gente adquiriu num primeiro momento. Um vento derruba o drone ou não? Depende da velocidade. Depende da velocidade. Quando o senhor perguntou de uns requisitos do piloto, operador, a gente resume como um comportamento seguro. Isso vale para tudo, né? Então, se ele por acaso percebe que as condições de tempo ou não são adequadas, ou o local não está seguro para decolar, ou talvez... Então, mas isso aí é tudo visual, né? Porque o equipamento não te dá velocidade de vento. Não, tudo tem a telemetria. A telemetria tudo tem os recursos de segurança para que o aeronave consiga voltar para o local de decolagem, também existe. Essa programação é possível através das configurações que o próprio sistema oferece. A única preocupação que realmente uma das funções que nós temos que ter é a análise de gerenciamento do risco ali, né? A gente chama do ARO, né? Análise de risco operacional. Isso obriga o operador, principalmente antes de qualquer tipo de missão, principalmente as programadas. Claro que as exceções podem acontecer, as emergenciais no caso, mas as programadas permite que nos obriga, na verdade, como operadores, ter essa responsabilidade de voar, ou melhor, de verificar no entorno se existe alguma coisa, como o Lourenço comentou aqui. Esse equipamento, ele tem uma espécie de inteligência artificial, né? Então, ele está voando, ele se mantém naquela região de voo dele. Bate um vento, ele compensa, ele se mantém no local. Ele tem a inteligência de compensar os esforços a favor do vento para se manter na mesma localização. Por isso, os quatro motores são independentes um do outro, que vão... Exatamente. Ele tem uma placa controladora que ela compensa sozinho esse esforço. Não precisa o piloto fazer um movimento contrário ao vento para ele
por exemplo, se manter pairando, né? Então, essa é uma tecnologia bastante interessante que esse drone, e até por isso ele se popularizou nos últimos tempos bastante. Né? Eu queria te perguntar, bom, pode Eu comentar quanto à questão de análise de risco operacional. Uma delas, quanto à questão do vento, é uma situação que chama a atenção, porque se vai numa determinada localidade com vento, com um tipo de vento, a gente fala de proa ou cauda, isso pode comprometer o retorno dele se estiver operando nos limites da aeronave. Sim. Então, pouca bateria. pouca bateria, no limite da bateria para retornar. Então, Para ir para a operação, vai a favor do vento, o vento ajuda. Aí na hora de voltar, vai voltar contra o vento. Isso aí vai exigir uma demanda muito maior da bateria. consumo maior da bateria. Bom, já falamos da segurança do bicho, agora eu queria saber da segurança do operador. Por quê? Você está com esse instrumento aí na mão, você está olhando para ele, você está coordenando aqui. Mas e quem cuida de você aqui embaixo? Boa pergunta. Na verdade, a gente, quando vai fazer o cumprimento da missão, a gente tem que até prever essas situações também. Porque só o piloto e o observador, a gente tem tido nos últimos tempos para cá, a necessidade de que tem que ter mais alguém ajudando, auxiliando na segurança. Por isso que toda análise de risco operacional também permite o operador ter essa noção, e se for o caso, ou ele decolar de um ponto mais remoto, isolado, se for o caso, ou até mesmo com apoio de bases sanitárias ou unidades de policiamento ali no entorno, para que ele consiga ter a segurança ali para um voo seguro, né, para ter condições de um voo seguro, mas principalmente evitar curiosos também, né, porque às vezes a gente está operando e às vezes acontece de pessoas naturalmente curioso e interessadas gente pelo que assunto, quer, né? que não quer que o drone passe, né? É normal isso, tá? Então, mas a questão da segurança da equipe também faz parte da análise do risco operacional, principalmente numa decolagem em pouso seguro. Se você está operando um drone desse aí, por qualquer que seja o motivo, esse bichinho caia, você perdeu o equipamento, quem paga a conta? Bom, a gente tem a... Nunca aconteceu. Não, Silvio, é Não, porque importante é isso. outra batata quente que cai na mão. Não, exato. A gente já tem caso já tem caso, tivemos uma avaria, né? O procedimento é o de qualquer outro tipo de equipamento com o patrimônio da instituição, né? É instaurado a sindicância, é verificado a responsabilidade do piloto, o operador. O que acaba coincidindo para nós é a preocupação junto ao órgão ou à empresa contratada, é verificar no log de voo, que isso é possível a gente verificar, que é a caixa preta do voo, qual o tipo ou adoção do voo adotado pelo piloto. Se ele contribuiu ou não. Ele contribuiu ou não, para não configurar, de repente, uma culpa ou dolo. Lembrando que se tiver falha de equipamento, os drones adquiridos pela polícia, eles têm garantia, né? Tem garantia? Não tem seguro, tem garantia. Tem seguro também. Tem seguro também. A preocupação com o seguro é a outra demanda que está vindo para nós em razão de que alguém chama de seguro reto, ou seguro para terceiros, justamente para dar mais conforto para a operação, uma vez que a diretriz, embora preveja, né, institucionalmente, a nível ANAC, não nos obriga a ter isso aí. A diretriz nossa é uma exceção. Toda essa regulamentação, Pode. toda essa regulamentação que vocês estão comentando aqui até agora, isso é da PM? Não. Ou é Secretaria de Segurança, ou é Governo do Estado? Não. Como eu comentei anteriormente aqui, a autoridade aeronáutica vê esse equipamento como uma aeronave, né? Por definição deles, esse equipamento é uma aeronave. Então, eles criaram regras para usar. Quando eu digo autoridade aeronáutica, são principalmente duas, né? É a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e o DCEA, né? Que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que é um órgão da aeronáutica, né? São o órgão responsável por controlar o acesso ao espaço aéreo, né? Então, como esse equipamento, ele acessa o espaço aéreo, ele pode oferecer risco à aviação tripulada e às pessoas, eles têm que regulamentar isso aí, as autoridades aeronáuticas regulamentaram para oferecer uma proteção às pessoas e à aviação tripulada também. Isso então, está eles criaram para o mundo civil também. Exatamente, para o mundo civil. E a PM complementou ainda mais. E a PM complementou através de diretriz interna. Exatamente. Como sempre, né? Então, a PM pegou o que ela pode fazer, né? Existe, dentro dessa regulamentação, existe uma regulamentação específica para órgãos de segurança pública.
Existe uma regulamentação específica. E, através dessa regulamentação, a PM criou uma diretriz de utilização. Então, a gente, no nosso curso, dentro da Polícia Militar, a gente tem que cumprir a diretriz da polícia, as regras da ANAC e as regras do DCE, que é o órgão da aeronáutica. Silvio, eu preciso interromper a entrevista. Nós já estouramos o tempo, como sempre, mas eu acabei de negociar aqui por WhatsApp com a produção, porque eu vou pedir para a produção colocar agora, nós acabamos de ter o anúncio. Então, aguardando um link com a Casa Militar, com o Palácio do Governo, prometido pelo governador, uma transmissão ao vivo do anúncio pelo YouTube dele, mas não saiu esse ao vivo. Mas nós temos um vídeo da fala do comandante-geral que sai, Coronel Salles, anunciando o novo comandante-geral da Polícia Militar. Pedir para a produção colocar, por favor. Governador do General Campos, pela feliz escolha do novo comandante-geral, Coronel Alencar, Fernando Alencar Medeiros. Acabou de ser anunciado, confirmada pela fala do nosso Coronel Salles, comandante-geral, que deixa o cargo. O novo comandante-geral da Polícia Militar é o Coronel Fernando Alencar Medeiros. Então, que é o atual subcomandante, foi comandante... Assume o comando. Como tenente-coronel, foi comandante do 1º de choque, da rota, agora assume o comando geral. E a gente só deseja a ele muito sucesso nessa empreitada. É um bom nome. É um bom nome. Profissional de ponta. Silvio é um bom nome. É difícil você falar de amigo, né? É meu amigo pessoal, é meu amigo. Então, é difícil falar de amigos. É um ótimo nome. Como é um bom nome também o comandante-geral que saiu, o Coronel Salles, fez um bom comando, em que pese a gente saber que existem algumas coisas que não foram, vamos assim dizer, não foram alcançadas no comando dele. Ele conseguiu, teve um trabalho fantástico na época da PEC 6, lá em Brasília. Já falamos aqui, trouxemos ele aqui para falar sobre isso. Um programa especial com o comandante-geral, o nosso 100º programa, com o Coronel Salles. Ele falou do calvário que foi, né, essa PEC 6, e depois a Lei 1645, o projeto de Lei 1645 se transformou na Lei 13954, que garantiu de uma forma bastante ampla os direitos dos policiais militares a nível federal, e isso rebateu para os estados, né, como os militares estaduais que somos. Então, foi muito importante essa atuação dele nesse momento. Foi muito importante também a atuação dele institucional, no caso da favela Paraisópolis, que é um dos pontos que está sendo atribuído à saída dele, não concordância de tudo aquilo que foi feito. Sim. Mas, em termos isso fora a polícia. Então, ele teve uma postura fantástica em defender a instituição fora da polícia. A gente vai lembrar durante muitos e muitos anos do Coronel Salles como comandante-geral. Sem dúvida. Ele marcou época. Eu vou pedir para a produção, se tiver o vídeo que foi separado do Coronel Salles, da fala dele na formatura da Escola de Soldados, em dezembro do ano passado. Se puder colocar, por favor, a produção, esse vídeo. Não esperem reconhecimento daqueles que não conhecem o cheiro da pólvora e nem o calor dos incêndios. Nós somos uma instituição de respeito. Essa frase, Silvio, ao capitão Rockhammer e ao tenente Lourenço, que são oficiais mais novos de polícia, eu tenho 34 anos de serviço ativo, né? Eu nunca vi sintetizada numa forma tão simples, exatamente a falta de respeito que se tem pela profissão policial militar. Então, essa frase do Coronel Salles, ela vai ficar por muitos e muitos anos ecoando na cabeça e no coração dos policiais militares. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é inegável essa contribuição que ele deu para a Polícia Militar no campo externo. Agora, crítica sempre existe, né? Ninguém é unânime naquilo que faz.
Então, existem algumas críticas em relação às possibilidades que se teria de alguém com o prestígio que ele tem, porque tem que lembrar o seguinte, né? Ele foi escolhido comandante-geral pelo governador Márcio França, de quem era amigo, sim, tinha uma relação estreita. Estava na Casa Militar. Estava na Casa Militar, trabalhava com o governador Márcio França como tenente-coronel. Foi promovido durante o governo do Márcio França a coronel, o minto, foi promovido como o Márcio França era vice-governador. Depois, quando o Márcio França assumiu, na saída do Geraldo, saiu para concorrer à presidência, o Márcio França assumiu e levou o Coronel Salles ao cargo de comandante-geral da Polícia Militar. E ele sobreviveu ao inédito, a mudança de condução, né? Porque eram opositores. Márcio França e João Dória eram opositores do campo político. E um comandante-geral que foi eleito, foi conduzido ao cargo por alguém que estava na situação no momento e depois perdeu essa condição, entrou o seu oponente na eleição, ele permaneceu nessa transição. Então, esperava-se o seguinte, é uma demonstração inequívoca de prestígio. Concorda comigo? Sem dúvida. Prestígio pelo quê? Prestígio pela condução que estava sendo realizada, pelos resultados que estavam sendo conseguidos na Polícia Militar. Nesse período todo, fruto de trabalho de anos e anos e anos, a Polícia Militar, agora, sob o comando do Coronel Salles, conseguiu atingir o nível mais baixo em termos de homicídios no estado de São Paulo. Nunca antes chegou a um nível de 5,6 homicídios por 100 mil habitantes. Claro que não é um trabalho de muitos e muitos anos. De longo prazo. A longo prazo, Sim. mas agora foi atingido. Então ele tinha um prestígio enorme junto ao governo. E aí ele começa a tomar alguns reveses. O primeiro e mais contundente de todos foi a porcaria do aumento de 5% que foi dado pelo governador em outubro de 2019. Aí já se esperava um posicionamento um pouco mais contundente, talvez, do comandante-geral. Que a gente sabe que não é tão simples assim. Mas muita gente dentro da polícia queria ver o negócio, uma posição mais contundente dele. Ele teve uma posição, foi contundente, mas não foi tão contundente quanto a que muita gente dentro da polícia esperava. Depois veio o caso da favela de Paraisópolis, que ele se posicionou de uma forma muito clara, mas dentro da polícia, alguns anseios, termos circunstanciais de ocorrência. Continuamos sendo cozinhados pelo governador, pelo secretário de Segurança Pública, que é totalmente insensível aos gastos públicos. Não é questão só da polícia trabalhar bem ou trabalhar mal, fazer mais ou fazer menos. É gasto público, é improbidade administrativa. Porque se gasta muito mais com o deslocamento de uma viatura, com o empenho de 2 policiais, um civil e um militar, para fazer o mesmo registro. Então, está mais do que provado isso. Mais do que provado. E isso acabou sendo cozinhado, inclusive no comando do Coronel Salles. A promessa de se colocar em funcionamento no ambiental, se colocar em funcionamento da rodoviária, mas a coisa parece que não engrenou. Alguns posicionamentos que ele foi contrário a coisas que foram decididas anteriormente, como é o caso do ingresso com nível superior, que está sendo discutido em Brasília hoje, novamente, na lei orgânica, que está sendo discutida lá a nível nacional. Também teve alguma reclamação por parte dos oficiais por conta da lei 13.491, que fala que dá plena autoridade judiciária militar, inclusive o Tribunal de Justiça Militar se viu envolvido numa celeuma em razão de uma portaria que foi publicada por eles e depois foi contestada judicialmente, acabou indo para o Tribunal de Justiça, se judicializou uma atividade administrativa do próprio Tribunal de Justiça Militar. Também se esperava talvez uma posição mais contundente. Fato é, pesando prós e contras, Coronel Salles marcou o nome dele na história. É um saldo positivo. Muito grande. Saldo positivo muito grande. Ele marcou o nome dele na história como um dos grandes comandantes da Polícia Militar. Isso é inequívoco. Mas existe campo
ainda muito maior para quem estiver substituindo, e eu confio no Coronel Alencar. O Coronel Alencar, como eu disse, é difícil falar de amigo, né? Meu amigo, é difícil a gente falar. Eu tenho certeza, eu confio que ele vai dar continuidade ao bom trabalho que o Coronel Salles está fazendo. Afinal, ele é partícipe de tudo isso que aconteceu. É parceiro, é uma parceria, o comando da polícia é uma parceria. Então, ele é parceiro do Coronel Salles em tudo isso que foi conseguido até agora, e de repente vai ter fôlego, de repente vai ter prestígio, já que agora foi designado pelo Dória, de uma forma para dar continuidade a esse trabalho. Quem sabe a gente consegue ter essa evolução institucional tão desejada por todos os policiais militares de uma forma geral. Mas nós não podemos esquecer que o problema nosso não está aqui no centro da cidade, né? Está lá no Morumbi, no Palácio dos Bandeirantes, onde o cara... Não, está no centro da cidade também. Desprestigia a Também polícia. está no centro da cidade também. Está ali, Sim, pertinho do Marco Zero. É só do lado da só universidade. Descer, de frente para o Marco Zero ali. Também está ali também. Sim, ali é um problemaço. Também está ali. A gente não pode esconder isso. Está no centro da cidade, está no Palácio dos Bandeirantes. Está dentro da Assembleia. Está dentro da Assembleia, que não, muitas vezes a gente não tem o devido apoio ali dentro. Então, Coronel Alencar, meu irmão, meu amigo, muito sucesso para você. Desejo que você tenha um prosseguimento no seu comandamento, porque afinal foi também o comandamento do Salles. Espero que você seja muito feliz e tenha muito sucesso e leve a nossa Polícia Militar ao patamar que ela merece dentro do Estado, de vencimento, de atribuições, de tudo. Tenho confiança que vai ser muito profícuo o seu comando. Muito bom, e com essa notícia, agora sim. Agora sim, mas já anunciado, né? Vamos ver, só falta ele me desmentir agora, né? Não. Como sempre, o Coronel Alencar deu de uniforme operacional. Ele deve ir ali agora para o policial nota 10, né? Isso, o evento hoje do Palácio era do policial nota 10, aquele sistema de valorização Pessoal, que o nosso governador colocou. Obrigado pela presença. Hoje, nessa coletiva de imprensa, o tema é segurança pública, mas antes de anunciar aquilo que muitos já ouviram agora há pouco na cerimônia do policial nota 10, na 14ª cerimônia do policial nota 10, queria registrar a presença aqui à mesa do Rodrigo Garcia, secretário de Governo e vice-governador do Estado de São Paulo, General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar, que agora transfere o comando para o Coronel Alencar, até então, neste momento, ainda subcomandante-geral da Polícia Militar, a partir de amanhã, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Camilo, secretário executivo da Polícia Militar, que também nos honra aqui com a sua presença. Eu acredito que uma boa parte, saudar também os demais oficiais que estão aqui, o Niacas, nosso secretário da Casa Militar e também coordenador da Defesa Civil, Kleber Mata, secretário de Comunicação, e o Maurício Costa, que é o superintendente da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Obrigado, Maurício, e a todos os demais que estão aqui. Coronel Engel, muito obrigado também. Eu não tinha lhe visto ali na cerimônia, o seu trabalho à frente da Defesa Civil, juntamente com o Coronel Niacas, exemplar. Uma honra e um orgulho para todos nós, ainda que num momento de muita tristeza, como das vítimas que, lamentavelmente, contabilizamos na Baixada Santista. Eu sei que o seu trabalho continua, da sua equipe também, assim como da Defesa Civil, das prefeituras de Santos, Guarujá e São Vicente. Mas muito obrigado pela sua forma diligente, corajosa e sensível também numa situação tão triste como essa. Queria aqui registrar, acho que todos os jornalistas que aqui estão, independentemente da coletiva que, ora, estamos realizando, acompanharam os nossos discursos no Policial Nota 10. Aproveitamos a oportunidade, essa cerimônia do Policial Nota 10 já estava programada, ela já é realizada mensalmente, essa foi a 14ª premiação do Policial Nota 10, para saudar o Coronel Salles, que ao longo desses 15 meses foi leal, correto, dedicado, um grande comandante da Polícia Militar,
nós renovamos o convite para que ele prosseguisse à frente do comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não é um fato normal, ao longo da história da Polícia Militar, pouquíssimos casos de um governo para outro, um comandante da Polícia Militar prosseguir no seu cargo. Foram menos de 3 casos em 30 anos e um deles foi exatamente do Coronel Salles. E foi reconduzido para a mesma função e a mesma missão exatamente pela sua competência, pelo seu histórico. É prerrogativa do governador fazer essa nomeação e nós fizemos conscientemente de que ele vinha realizando um excelente trabalho à frente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como realizou ao longo desses 15 meses, e o nosso convite foi transmitido pelo general Campos, e ele reassumiu as funções que já tinha de comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ao longo desses 15 meses, com o general Campos e com a estrutura da Polícia Militar, sob o comando do coronel Salles, nós reduzimos os índices de violência no Estado de São Paulo aos menores índices da história, desde que os índices são... E aí vamos, né? Vamos seguir. Quem quiser acompanha lá o canal do YouTube do governador, dá audiência para ele lá que ele vai ficar contente. Porque agora aí vai longe. Vai longe. Bom, agradecer a presença do Roque Hammer e do Lourenço aqui, desculpar por essa interrupção na entrevista de vocês, mas a gente não podia deixar de aproveitar a oportunidade de fazer essa divulgação aqui para o nosso telespectador. Obrigado, Coronel. Obrigado, Silvio, e honrados por estar aqui também. Obrigado, Coronel Ernesto. Obrigado, Silvio. Foi um prazer estar aqui, podendo esclarecer um pouquinho mais sobre essa nova ferramenta nossa. Muito bom. Obrigado aos dois, obrigado, Coronel Ernesto. Terminamos aqui, então, desejando a todos uma boa segunda-feira, ótima semana. Segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Até lá.